Muito bom dia, seja muito bem-vinda ao programa Dê Certo no Amor. Então esse programa, como ele foi construído? Para que você consiga, achar o caminho para deixar a sua vida amorosa muito mais próxima daquilo que você quer, deixando a vida de solteira lá no passado e te conectando aos caminhos que realmente abram a sua liberdade para amar e ser amada. Essa coisa de relacionamento ainda todos queremos, mas tem questões profundas que mexem esse tema. Então, sejam todos muito bem-vindos para que você possa aqui ter caminhos para ter um relacionamento saudável e amoroso. Bom, então para quem não me conhece, eu sou Regiane Romero, sou psicóloga e especialista em ajudar as mulheres a terem um relacionamento saudável e duradouro. Então, o meu foco aqui é ajudar essas mulheres que querem, destravar o coração, poder se permitir a amar, ser amada. E hoje o tema é para solteiras, tá? Então, hoje a gente vai conversar aqui com as solteiras que querem ter um relacionamento definitivo, saudável e duradouro, Então, por isso hoje chama aqui, solteira, isso vai te ajudar a ter um relacionamento saudável e duradouro. E hoje, nessa conversa, o que eu preparei, nesse nosso encontro, que sempre ocorre todas as terças-feiras de manhã? Eu preparei as 3 armadilhas que normalmente as mulheres ficam ali presas, que impedem elas de se abrirem para relacionamento saudável, gostoso, divertido, aquilo que vem para somar, aquilo que faz... Sabe, que dá ânimo, que dá vontade de caminhar junto, que faz planos, aquela sensação gostosa de que essa pessoa que está do meu lado vale a pena. Então eu vou te falar das 3 armadilhas, tá? Que podem aí estar impedindo para que você deixe de fato essa vida de solteira, deixe de fato aquilo que não tem mais sentido para você, que você mude sim de fase, crie conexões com um homem que faça sentido para você. E também eu vou falar dos 3 poderes que você pode agora já começar a invocar, a trabalhar em você para que você facilite sua vida amorosa. Então eu já peço aqui para quem for ouvir agora, quem for ouvir depois, já encaminha com um aviãozinho para solteiras, as amigas solteiras que vocês conheçam e que você sabe que elas estão ali patinando, tem uma situação ali que tá difícil de mudar essa história. Essa live são para essas mulheres, certo? Então, o primeiro tópico aqui que eu quero conversar com vocês, para a gente olhar para essa situação é a primeira armadilha que impede ter um relacionamento saudável. Não é qualquer relacionamento, é um relacionamento bom. É ignorar o passado. De que forma que eu falo esse ignorar o passado? É quando finge que as histórias lá que aconteceram no passado ficaram no passado, como se elas não reverberassem nos impactos que você tem hoje na sua história, nas suas escolhas. Então é como se, assim, talvez foram situações que não foram tão agradáveis, mas nessa hora, que você ignora aquilo que foi, de alguma forma você também ignora os tesouros que essa história tem, que revelam sobre você. Quando você ignora, você simplesmente quer virar página, não quer nem entender o que aconteceu lá no passado, de alguma forma você fica cego sobre você mesmo. Então, ignorar o passado é um bloqueador para os bons relacionamentos. Tudo que acontece na nossa vida está contando sobre nós. Aí você fala assim, Regiane, mas e a parte do outro? Tenho, Relacionamento é 50-50. E aí você olha o quê? Qual é esse seu 50%? Qual é essa parte sua que se manifestou, que veio à tona, que tem a sua parte da luz, sua parte da sombra, mas que foi vivida? E que foi ali na hora do embate mesmo, na hora da convivência que aflora. Quando a gente está distante, ou quando a gente dá conselhos para outra pessoa, é muito fácil a gente entender o que seria os melhores caminhos. Não é que a gente escuta, a gente fala, mas na hora de atuar, na hora de pôr em prática, na hora que emerge os sentimentos, na hora ali que todos os complexos estão
a todo vapor. Toda hora quando, né, eu atendo aqui as solteiras e falam assim, né, por que parece, né, que comigo a minha vida não anda? Por que parece que eu vou construindo e algo se rompe no meio do caminho? Por que eu não crio conexão? Por que eu me sinto invisível aos homens legais? Parece que eu sou curva de rio. Quantas histórias eu escuto essa palavra, parece que só vem pro meu lado gente que só quer um momento, só quer um sexo, só quer nada com nada, não tá disposto. E aí quando eu atendo os homens, eles falam a mesma coisa. Então tem alguma coisa no ar que essa conexão ela tá truncada, ela não tá rolando de forma legal. Então o que eu quero aqui trazer para vocês, ignorar o passado é um jeito errado, é um jeito que você até o momento que você olhar para a tua história e poder tirar os aprendizados sobre você, tirar a riqueza, falando, nossa, olha aqui nessa história aqui como eu agi. Olha aqui como nessa história aqui, talvez eu quis anular a vontade do outro na minha vida. Olha aqui como nessa história eu quis fazer só do meu jeito. Olha como eu quis controlar. Deixa que a própria história te revele informações preciosas sobre você. Esses são poderes. Conhecer sobre a sua própria dinâmica são para as pessoas que estão dispostas a terem uma vida mais saudável e não evitar ver a tua sombra, ver ali os teus desafios e achar que tudo foi situação do outro. O outro é o feio e eu sou bonita, né? Então esse seria um ponto muito importante. Quando eu também falo, né, a armadilha de ignorar o passado, eu vou um pouquinho mais além. Eu não vou só falar dos teus relacionamentos passados. Eu não vou falar só para você olhar para essas histórias e olhar como foi os seus comportamentos, como você reagiu diante daquilo que te aconteceu. Eu vou também falar para você voltar e não ignorar os impactos das vivências dos relacionamentos que você conviveu lá na sua infância. Provavelmente dos seus pais, dos avós talvez que ficaram muito próximo. Como era essa dinâmica? Que a criança é uma esponjinha psíquica. Ela não está entendendo de forma cognitiva, né? Faz isso, então é para fazer isso, né? Não tem essa sequência lógica. Ela simplesmente está absorvendo, captando as informações. Então assim, relembra. Como era o relacionamento que você via com os teus olhos, que você respirava? Né? Tinha afeto? Tinha domínio? Tinha maus tratos, agressões? Tinha pouco espaço para o diálogo ou sem nenhum diálogo? Tinha conversa entre teus pais? Era permitido ali nos relacionamentos que pudesse ter essas trocas. Então volta agora aqui um minutinho e lembra, né? O que você assistiu, o que você respirou, o que você engoliu emocionalmente, o que você ali conviveu, que traduz muito sobre o que você sente sobre relacionamento. Não é o que você fala, mas é aquilo que você está emanando o tempo todo. Então, esse aqui seria uma armadilha. Bom, então essa é a ideia, né? Da gente conversar e trazendo, essa é uma armadilha, não caia nela, né? Não caia nesse lugar. Não se coloque nessa história. Um outro ponto, né? Mal dizer dos homens, sobre os homens. Também é um ponto extremamente que impede uma vida afetiva. Pensa uma solteira, tô aqui, né? Solteira, quero um relacionamento, quero deixar essa fase da vida de solteirice, quero mudar, quero abrir minhas possibilidades, né? Encontrar uma pessoa que tenha uma conexão comigo, que faça planos. Quando a gente tá nessa ideia, né, e aí eu viro e mexo e sai, sabe aquelas frases que escapam da boca, parece que tem vida própria? Homem é tudo igual. Mas esse daí também. Mas homem só quer sexo. Ou os homens bons já estão todos casados. Homem solteiro só quer oba-oba.
Sabe essas frases? A gente tem que tomar muito cuidado, porque é um pulinho, né, pra gente entrar numa narrativa, né, de entrar numa onda, de achar que, generalizar que os homens são homens pouco confiáveis ou nada confiáveis. Agora pensa comigo, se eu trago essa informação, se eu convivo num lugar onde sempre tem essas frases, sempre tem esse discurso, né, que o homem é mesmo folgado, o homem não serve para nada. Quando a gente fica colocando e acentuando e aumentando e vivendo isso, pensa se isso vai te facilitar ter um bom relacionamento ou se isso vai te minar a tua própria alegria. Porque como que alguém que quer um relacionamento vai abrir o seu coração, abrir a sua vida para que realmente faça uma conexão de coração para coração? Fica muito mais difícil, fica muito mais incoerente, né? O inconsciente vai falar, não, peraí, deixa eu te proteger, né? Se você vê homens como perigosos, como ameaçadores, como agressivos, deixa eu te proteger. E aí vai criando mecanismos de defesa da mais forte potência, porque o ego tá ali, esses mecanismos estão ali para defender aquilo que você internalizou. Então, quando eu escuto, né, quando eu vou atendendo e eu vou escutando as minhas pacientes, minhas alunas, eu trago muito essa assim, me fala um pouco dessa atmosfera do que você ouviu sobre homens. E aí ela vai trazendo, né, as informações, aquilo que ouviu, aquelas crenças, mas eu também eu escuto como isso está reverberando, né? Quando você fala isso, como você sente? Não, eu sinto que é verdade. E aí você fala, nossa, como que eu faço para me livrar disso? Então eu vou te trazer aqui, né, alguns jeitos para que você possa ir olhando para o que você ouvia sobre os homens, se eram algo que enaltecia, valorizava, trazia crédito, ou são frases que menosprezavam, inferiorizavam, desrespeitavam e de alguma forma até, se eles pudessem sair da vida, até facilitaria, né? Se pudesse eliminar, né? Sabe aquelas famílias extremamente matriarcais, que as mulheres vão, resolvem, governam tudo e vão de alguma forma excluindo o homem do lugar que ele tem, né? Da beleza e da potência que o homem tem para trocar. E aqui então o que eu quero te trazer, né, para você investigar? Investigue o que sua família fala, né, nos encontros sobre os homens. Sabe quando sai ai, nossa, mas esse aqui também? Investiga, lembra o que você ouviu da sua mãe quando ela falava de homens. Investiga um pouco como sua mãe falava até do seu pai. Quando ela falava e você escutava, sabe quando ela está conversando com a prima dela? E às vezes a criança está lá do lado e fica escutando. Então, lembra, né? O que a sua mãe falava do seu pai, o que ficava ali, né, parecendo, e na própria dinâmica, o que existia. Depois de você fazer esse levantamento, né, de você fazer essa investigação, qual é o sentimento que isso desperta em você? É uma vontade que dá para se aproximar, nossa, isso é gostoso, eu tenho vontade, eu quero. Ou isso dá uma vontade de, ai, nossa, parece que vai chegar e vai até atrapalhar a minha vida. Eu já atendi uma paciente que trazia muito essa ideia de que, às vezes um homem pode vir aqui, ele pode mudar tanto a minha dinâmica, da minha vida, da minha rotina, dos meus horários, que eu tenho até uma ressalva aqui se eu vou realmente me adaptar a conviver com o outro. Tá? Então, esse seria o segundo impedimento, quando fica deixando vivo. E depois que você levantar todas essas falas, essas vozes que ficam murmurando, que vem lá do inconsciente, que quando você assiste um filme, você, né, valida aquele filme e fala, é assim mesmo. Quando você escuta uma música, né, que homem só faz a mulher trair, só trai a mulher, homem só faz a mulher sofrer, e você, né, de alguma forma você acredita que isso é verdade, uma forma é cantar por cantar, porque tá ali e acabou.
Outra forma é, parece que isso está falando sobre você. Então, esse seria o segundo ponto que impede um bom relacionamento amoroso para as mulheres solteiras. E eu vou trazer aqui um terceiro tópico dos impedimentos, né? Lembra que eu falei? Hoje essa live é o quê? Para solteiras que querem saber quais são essas armadilhas que impedem um bom relacionamento e depois falar dos 5 poderes que facilitam, que abrem caminhos. Então, um outro impedimento, a autossuficiência e acreditar piamente que ela não precisa do outro. Quando a mulher se coloca nesse lugar, vamos ver a parte da luz, né? A parte da luz é assim, poxa, ela toma frente, ela resolve, ela se movimenta, ela vai organizando a vida dela. Qual é a parte da sombra dessa autossuficiência? Quando ela acredita que ela não precisa do outro para se relacionar. Como se ela pudesse fazer tudo sozinha. A mulher, ela pode até ter momentos de prazer sozinha, mas ter um afeto, uma troca de carinho, um beijo, um aconchego, um abraço, uma convivência, um olhar do outro, receber um cuidado do outro, é só quando ela entende que o outro também tem valor. Então aqui, se você tem esse âmbito aqui, né, da autossuficiência e que de alguma forma você cria até um bloqueio te impedindo, né, talvez uma autocobrança incansável que fica ali de que você não pode se permitir, que você não pode depender, que você não pode precisar do outro, você vai se isolando e tentando meio que fazer com que você se ofereça tudo. Por mais maravilhoso que sejamos, né, por mais capazes, e isso é muito saudável, né, a gente poder gerenciar a nossa vida, governar os nossos caminhos, existe a parte nossa humana que a gente cresce na troca, na soma, nesse atrito saudável que faz a nossa alma ir nos amolecendo, né, essa flexibilidade que vai abrindo outros caminhos que a gente sozinho não conheceria. É como se, eu gosto de usar um exemplo assim, é como se fosse um grande reinado. Pensa, um reinado tem coisas incríveis, né? Tem uma agricultura maravilhosa, tem ali os minerais que precisa, mas ainda assim, ela não conhece, esse reinado não conhece o que é, por exemplo, as especiarias de um outro reinado que está perto do mar, que tem ali a influência das águas, que tem especiarias de outras espécies, que naquele reinado, naquelas terras não é possível a agricultura para esse tipo. Quando a pessoa fica só no dela, ela, né, vai se gerenciando, mas ela perde os sabores que ela poderia fazer trocas, né? O que eu aqui posso oferecer para o reinado do outro e o outro para o meu, para a gente poder criar essas alianças saudáveis, amorosas. Então eu queria que você olhasse, né, se você tem esse impulso de se isolar, né, de criar esse isolamento. Pode ser que foi até crianças que tiveram uma educação muito rígida, uma educação de extrema cobrança, de extrema força e acabaram por achar que elas precisavam dar conta de tudo sozinha, que pouco poderia pedir, que pouco poderiam esperar, e aí acabaram meio não, né? Acabaram se sobrecarregando. E aí, né, a gente olhando para esse aspecto, vamos ver agora dos 3 poderes, né? Porque assim, tá bom, então o que eu preciso fazer para ter um relacionamento amoroso e saudável? Como que a gente pode destravar, né? Olhando. Então eu tô te falando, então, tem 3 jeitos errados, 3 jeitos impeditivos, 3 jeitos que, se você tá deixando isso, analisa o quanto isso impacta, o quanto isso é vivo em você. E aí a gente pode ver agora os 3 jeitos, né, saudáveis, os 3 poderes que são potência na tua vida. E o primeiro dele é construir a sua vida interessante e gostosa para você. O que é isso?
É quando eu tenho um total compromisso com a minha vida, de poder cuidar de mim com respeito, não buscando uma vida ideal. Ideal é do ego, né, gente? Ideal é do ego, ideal é aquela vida que eu espero, com as expectativas inalcançáveis, irreais, com pouca aderência e sustento na realidade. A vida interessante é a vida que você vai fazendo escolhas, abrindo mão de alguns prazeres momentâneos por algo maior, que você vai se organizando internamente para que você escolha coisas que façam sentido para a tua alma, que nutram o teu coração, que você possa observar que você é diferente do outro e que esse outro gosta e curte esse tipo de atividade e você curte o seu tipo de atividade. É que na hora que você vai se apropriando de você. Aquela velha história, sabe, do jardim, cuida do seu jardim que as borboletas vêm. É uma regrinha de ouro. É uma regrinha de ouro, porque assim, quando a gente deixa a nossa vida interessante, gostosa, a gente transmite o quê? Encantamento para quem chega do nosso lado. É gostoso chegar num lugar que tá arrumado, que tá limpo, que tá cheiroso. É gostoso você chegar num lugar que tá harmônico. Gente, de novo, não é perfeito. É harmônico. Tem coisas gostosas, tá ali, tem vida, tem intensidade, tem paixões, tem dores, tem cicatrizes que já foram curadas, tem outras que estão abertas para serem curadas, vida real. Ninguém mais quer se relacionar com plasticidade, ninguém mais tá todos nós saturados de informações mecânicas, plásticas. A gente quer o quê? Olho no olho, a gente quer convívio, a gente quer verdade. Então, quando a gente vai construindo essa vida gostosa, quando o outro chega, ele vai não só ficar na primeira etapa, que é a aparência, né? Mas tem algo ali para ser construído, para ser conectado. Esse vínculo, tipo, nossa, deixa eu ver o que tem mais aqui. Deixa eu ver como que é ficar mais um pouquinho nesse jardim. Deixa eu ver um pouco mais como é conviver. Parece que tem dono essa casa, né? Ele chega numa casa, esse homem que vai conhecer, ele chega numa casa que tem dona, que tem presença, que ali tem uma casa cuidada, tem um espaço que ele tá ali sendo valorizado. Porque quando a mulher ela vai cuidando da sua vida, ela vai tendo esse foco. Quando o outro chega, ela tá tão comprometida com a própria vida, com suas próprias realizações, que ela não se desfaz para viver a vida do outro. Porque isso aqui é uma armadilha. Né? Ela não abandona as construções que ela mesma foi angariando, dia após dia, com dedicação, com construção. Ela vai criando este vínculo sem perder a individualidade. Entende? Então essa daqui é um poder. É um poder de você poder olhar e falar assim, o quanto eu estou construindo uma situação agradável, gostosa, que eu consigo curtir na minha vida. Um outro ponto, esse daqui eu adoro falar sobre esse. Aceite que a sua escolha amorosa é inconsciente. Que a sua listinha de homens, de dicas, de checklist, elas não são imunes ao poder avassalador do inconsciente. O que eu quero dizer? Por mais que a gente entenda, né, fala assim, nossa, o que é importante para mim num homem? O que eu quero num relacionamento? E você saber dos seus valores. Você entender que tipo de fase de vida você quer um homem, né? Do que você realmente não está disposta em conviver, né? O que você fala, não, isso aqui, tipo, não quero. Uma pessoa que esteja, por exemplo, tem um hábito X, né? Ou que bebe toda semana, que bebe todo dia, eu não quero, né? Pode ser que sim. Mas ainda assim, os componentes da atração, é a pulsão forte do inconsciente.
São conteúdos que são armazenados, que vêm lá das nossas histórias, vêm lá dos antepassados, vêm ali da nossa vivência da infância, desses complexos que ficam ali, informações e fazem a gente poder se conectar com a nossa complementariedade. Uma mulher extremamente masculina, uma mulher extremamente yang, que é aquela que vai, que toma frente, que resolve. Se ela casa com um homem extremamente dominador, os dois ficam se degladiando. Né? O que o inconsciente dela muitas vezes busca? A polaridade. Né? E aí ela olha para esse homem e fala assim, esse homem aqui é um banana, né? O pamonha, que não resolve nada. Então, como que ela vai fazer para que ela possa... Não, peraí, eu também não quero um homem extremamente dependente, um homem fraco, um homem submisso. Eu quero um homem que tenha força, tenha força viril, tenha uma energia, tenha decisões, consiga colocar ali decisões firmes. Então, o que ela precisa olhar? Para essa postura dela tão ativada masculina, para ela começar a dar espaço para as posturas femininas. Né? Ela vai... A essência muda. As características primordiais dessa alma não mudam, mas são muito cuidadas, polidas, lapidadas, ajustadas para que isso não se torne um impeditivo. E aceitar, né, que os nossos relacionamentos, traz aí na sua memória os seus últimos relacionamentos, como que eles foram escolhidos, quando eles se deram, né? Tem a parte inicial que vem a paixão, é a hora daquele encantamento, é a hora que você fala, nossa, que delícia estar vivendo isso. E aí depois a paixão, né, de uma forma saudável, normalmente acontece isso. A paixão vai abaixando, você vai dando abertura para a realidade começar a se apresentar, você para o outro e o outro para você, que vai dando o quê? A estabilidade de uma realidade, né? Onde o vínculo forte só pode ser tecido nesse lugar da realidade. Se a gente pudesse ver, né, nesse lugar aqui da realidade, o outro vai se apresentando. E aí, lógico que não é o que você imaginou, lógico que não, que é distante do que você projetou, do que você idealizou, e se revela o quê? Nossa, como ele é parecido com meu pai. Nossa, como ele me faz me sentir exatamente como aquele outro me fazia. Como ele traz conteúdos que você precisa acessar. Então, se você olha, né, por que eu trago tanto que dentro desse, né, dos trabalhos que eu realizo aqui com as mulheres, esse método MAP, que é o método de amor profundo, é que você não vai criando estratégias só de conversas, só de gatilhos, só de sedução. A gente tá aqui no raso, né? É como se a gente tivesse aqui no topinho do iceberg. É como se eu pudesse, né, me saciar com esses movimentos mais superficiais. Esse método aqui que eu proponho, que a gente faz essa autoinvestigação, é de você mergulhar no profundo do seu inconsciente e achar qual é essa ferida que ainda está em aberto, que ela é tão maior do que a tua própria abertura para o amor. Por isso que às vezes a solteira fica aí patinando ou atraindo relacionamentos falidos ou atraindo caras que não querem nada com nada, porque ela fica nessa história repetindo e pouca abertura para poder amar e ser amada. Então eu queria também trazer aqui um terceiro tópico, né, dos poderes. Lembra que eu falei que eu vou te trazer os poderes? O terceiro poder é permita-se transbordar a sua feminilidade, que é aquela hora que a gente consegue olhar para o outro com doçura. Quando a gente tira do nosso campo de energia aqueles espetos, sabe? Que sempre tá pronto para fazer um julgamento, sempre tá pronto para dar uma patada, sempre tá pronto para falar, vai logo, né? Querendo agilizar, querendo ser tão dinâmica, e perde a ternura. Quando a gente transborda a nossa feminilidade, a gente segura esses ímpetos mais agressivos,
por um propósito pelo nosso próprio bem-estar. Então, a feminilidade, ela é tão profunda, ela é um lugar que abre espaço na imensidão dos relacionamentos para que o mais sutil, o mais vulnerável, aquilo que nos envergonha, possa existir. Aceita. Então, quando eu fico muito nessa coisa de que a feminilidade é eu me arrumar bonito, né? Porque a imagem traduz uma informação. Quando eu acho que a feminilidade é só os trejeitos, né? É a elegância do falar, do andar. Tudo isso faz parte desse universo, né? Quando a gente está se propondo a algo, claro que são elementos que compõem. Mas a essência da feminilidade, aquilo que faz a gente exalar na nossa fala, que faz a gente exalar no nosso olhar, que faz a gente exalar naquilo que vibra em todas as esferas da nossa vida, a feminilidade é esse lugar que eu me conecto com os meus sentimentos mais profundos e não deixo esses complexos, essas sombras tomarem a frente logo para... Sei lá, quero acabar com essa história, eu vou lá e dou uma patada e rompo com outro, ou eu corto, ou eu passo por cima, ou eu discuto, eu me iro e deixo a minha ira acabar com tudo. A feminilidade, ela fala, peraí, o que tá doendo aqui? Se eu quero avançar no outro, o que é que tá me incomodando aqui? Então, é esse ponto da feminilidade que é um superpoder da mulher para se abrir para um relacionamento. Não qualquer, mas um relacionamento saudável e duradouro. Né? Se você quer criar um vínculo de amor, um vínculo de força, de confiança, perceba o quanto esse mergulho profundo dentro de si, que dentro desse método do MAP, método de amor profundo, é um mergulho profundo em si para que o relacionamento possa ter a profundidade, a força, a aderência para sustentar os vendavais da vida. Então vem os vendavais da vida, move, mas quando tem uma raiz ali forte que sustenta, né? Tem uma sobriedade, como que seria a palavra? Um enraizamento mesmo. Aquilo não se abala com as tempestades que a vida traz, com os abalos. Tem ali uma solidez, tem ali um convívio muito forte. E que há uma intimidade, né? Quando você se permite a se escutar, até começar a refletir. Nossa, por que eu ainda estou reagindo assim? Por que será que essa fala me dói tanto? Quando a mulher se permite poder entender assim, poxa, se eu quero um relacionamento amoroso saudável, se eu tô solteira e eu quero me abrir para o amor, para uma nova relação, como que eu posso trazer essas informações de uma forma clara para mim, sem deixar com que isso norteie as minhas escolhas? Mas peraí, não, isso aqui é meu, eu posso ir cuidando. Eu não preciso deixar que essas feridas me direcionem, sejam o meu ímã que vai atraindo só problemas, porque ferida, o que a ferida faz com a gente? Aquela ferida aberta, dolorida, exposta. Ela fica latejando tanto, só que lá no nosso inconsciente está buscando o quê? Reparação. E aí ela fica o quê? Atraindo histórias semelhantes para que você possa ter a oportunidade de ressignificar. Só que enquanto você não entende que tem essa ferida, você só fica o quê? No sofrimento. Você só fica o quê? Nessa história de dor sem fim, de histórias, relacionamentos fracassados, porque você ainda não encontrou aquilo que está sendo imã, aquela ferida abertona, que grita, que te sacode, que te impulsiona, que faz você fazer coisas que você fala, meu Deus, por que eu fiz isso de novo? Ou por que eu tô aqui fechada? Não, relacionamento não é pra mim. Né? Ou você vai se colocando em situações que não deixam o amor fluir. Então hoje aqui eu conversei aqui com vocês sobre esses 3 bloqueadores, né? Sobre esses 3 pontos extremamente dolorosos que fazem as solteiras
não mudarem de fase. Ficar ali na solteirice, batendo a cabeça, dando murro em ponta de faca, se machucando, que é quando a mulher quer ignorar o passado, do que viveu e não tira os tesouros sobre si que as próprias experiências trazem. Ou quando até quer ignorar tudo aquilo que viveu de relacionamentos lá na sua infância, de tudo que você absorveu e até de toda a origem desse sistema familiar. Que tipo de informações o relacionamento ocupa nessa família? Né? São relacionamentos respeitosos, são relacionamentos de domínio, são relacionamentos onde só um pode existir. Então sempre tem alguém que tem que se anular para que a vontade de um exista. Né? Que tipo de informação isso paira? Um outro bloqueador é maldizer os homens. Quando você fica de alguma forma fragilizando, inferiorizando, rejeitando, excluindo ou achando que eles são infiéis, colocando e ressaltando isso como se fosse uma verdade absoluta, quanto isso é um impeditivo para que você possa amar e ser amada. Um terceiro bloqueador é viver na autossuficiência plena, acreditando que você pode se suprir absolutamente por tudo e esquece de ver o valor que o outro tem para oferecer para que a troca ocorra. Sozinha não há troca. Sozinha, no seu reinado, por mais coisas deliciosas que tenha aí a sua terra, você não recebe carinho, você não recebe afago, abraço. O abraço precisa que o outro venha e fique com você. Né? Sabe, aquele calor humano é quando você se abre. E aí os três poderes, né, que fazem aquele borbulhar do coração, que faz a mulher sentir falando, não, peraí, deixa eu mudar essa história aqui, deixa eu fazer a minha vida amorosa, criar um outro formato, deixa eu dar pra mim a chance que eu tanto quero. Quando a gente vai construindo uma vida interessante para nós, quando a gente vai ocupando esses espaços e definindo, o que eu curto? Eu quero fazer um esporte, o que eu gosto? Né? Ou o que eu tô a fim de estudar só por prazer? Ou o que eu quero me aprofundar porque eu quero, talvez, algum cargo que exija essa informação? Como eu deixo a minha vida gostosa para que eu viva nela? Né? E eu vou deixando ela interessante ao ponto que se o outro chegar, ele vai ter com que se encantar, ele vai ter com que ouvir. Ele não vai ficar só ouvindo tuas histórias do passado, do que você veio, para onde você foi, mas assim, ele vai ver uma mulher ali viva, dinâmica, com acontecimentos, com escolhas, com força, com aquele olhar que brilha, que pulsa, que tem ali uma presença. Ai, dá vontade de ficar, dá vontade de se interessar. Né? Quando o homem vem e vê essa riqueza chegando ali e falando, nossa, essa casa aqui tem dona. Não é só uma casa bonita, não é só uma casa arrumada, mas é uma casa que tem energia. É uma casa que tem aqui um pulsar, uma alegria, tem uma coisa que traz vontade. O outro poder, né, é aceitar que as nossas escolhas são inconscientes. Poderzinho, eguinho, bye bye. Né? Não é a nossa mente racional com os nossos checklists poderosíssimos, incríveis, super racionalizados que faz o nosso amor dar certo. É o nosso inconsciente, os complexos, aquelas questões que vêm lá do nosso profundo, que pouco temos acesso, e o caminho é começar a ter o acesso, é poder encontrar o que em nós faz ou evita para que o relacionamento aconteça, né? O caminho é para dentro. O caminho do bom relacionamento sempre vai ser para dentro. O para dentro no sentido de eu vou suportar o que eu vivi, vou amar, vou aceitar e vou transbordar a luz que essa história pode me fazer essa alquimia em mim. E o terceiro ponto é, né, permitir-se transbordar a sua feminilidade através desse olhar afetuoso para a vida. Né, de poder olhar sem querer mudar o outro, com a voracidade de que algo de errado está no outro, eu preciso exterminar, ou eu vou precisar curar o outro, ou pior, eu vou ser a mãe que cuida, que ordena, que faz tudo. Essa é a falácia dos relacionamentos, quando a mulher deixa de ocupar a sua feminilidade. Então eu espero que vocês aí recebam, encaminhem essa conversa produtiva aqui, que vai abrindo, acendendo luzinhas assim na nossa cabeça,
para que outras solteiras possam também viver isso. Tá joia? Bom, eu fico aqui. Quinta-feira tem o programa Os Bastidores do Amor Analisando o Relacionamento. Esse programa dos Bastidores do Amor. Eu sempre trago, né? Eu vou ver aqui, eu trago uma série, ou um filme, ou um acontecimento aqui que aconteça, né? Aqui da mídia, alguma coisa que fique muito forte, que a gente, né, fique olhando, mas aí eu faço análise, né? Tipo, o que tá por detrás, né? Esses bastidores do amor. Fez sentido a nossa conversa hoje aqui pra vocês? Me contem. Me contem o que foi. Então a gente se vê, né? Quinta-feira, às 11 horas vai ser Os Bastidores do Amor. E eu vou preparar, ó, algo muito especial. Estou amando voltar às nossas lives, voltar a falar sobre amor, mas amor verdadeiro, amor real, amor possível, amor que faz o nosso coração transbordar. Não amores fugazes, amores levianos que só roubam de nós energia e até roubam a confiança, né? Eu quero ser essa pessoa, essa profissional que sim ajuda essas mulheres a resgatar a confiança a partir de si. Então, contem comigo para que você possa receber a ajuda que precisa, para encontrar qual é essa ferida que está aí pulsando, né, com todo um mecanismo único que eu fui criando ao longo de tantos anos, para que eu criei, né, esse método, o MAP, para que você possa acessar, ir direto ao ponto, olhar para aquilo que fica pulsando, para você diluir e fazer mudanças, transformações poderosas. Eu fico por aqui e a gente se vê quinta-feira, às 11 horas, no programa Bastidores do Amor. Um beijo!